pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fonte Jovem. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito: pluralidade dos mundos habitados. E para nos ajudar com esse tema, nós trouxemos o Alexandre Exótico da Casa de Jesus. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Eu que agradeço. Tudo bem com vocês? Tudo. E para a gente já começar com as perguntas, eu queria te perguntar, a pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, que já é marca aqui no podcast: como que você entrou pro espiritismo? Você sempre foi espírita ou teve algum momento na sua vida que te levou ao espiritismo? Eu nasci em família espírita, então desde muito cedo na minha casa, né, o espiritismo era do cotidiano. Então, evangelização, juventude, aí foi o meu caminho dentro da doutrina. Eu sempre fui espírita. E teve algum momento na doutrina espírita que marcou a sua vida? Vários, muitos. Mas o que eu posso dizer, assim, eu fiquei um tempo afastado um pouco depois da juventude, trabalho, essas coisas, né? E quando eu retorno, eu encontro um caminho, assim. Eu tinha a doutrina como minha religião, mas não praticava. Então, quando eu retorno, foi muito impactante, assim, na minha vida. Então, acho que foi um dos momentos mais importantes, assim, que eu tive na doutrina. Uhum. Acho que é bem comum hoje em dia muitas pessoas se afastarem da religião, né, por causa do Sim. trabalho. E a maioria das pessoas entram por dor ou por também uma curiosidade, né? Geralmente o espiritismo quem entra por causa disso. Uhum. Mas bom, voltando ao assunto, nós vamos começar. Quero te perguntar um negócio. Jesus falou a seguinte frase: há muitas moradas na casa do meu pai. Como nós espíritas compreendemos essa fala? E o que os espíritos nos ensinam sobre isso? Que eles vão colocar, e o Kardec também coloca com muito cuidado, tanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Revista Espírita, né? Eles vão colocar que o mundo e o universo é habitado. Deus não faria nada inútil. Então não faria sentido só o nosso planeta ser habitado, porque nem no nosso planeta tem algo que seja inútil aqui. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então o universo não faria sentido só para estar lá para a gente ficar admirando. Não tem porquê. E a gente pode até imaginar também, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, a primeira parte o Kardec coloca como as coisas da criação, então Deus, o infinito. E aí na segunda parte ele vai chamar de mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então a gente pode imaginar que até no nosso planeta nós temos duas moradas, vamos dizer assim. Então é a morada física, onde que a gente está agora, encarnados, e a morada espiritual, né, que é o que circunda o planeta, né? Segundo os espíritos, eles estão nos acotovelando a todo momento e no espaço que nos envolve. Uhum. E no livro dos espíritos também, os espíritos afirmam que o planeta Terra não é o único planeta que existe vida. Como que essa ideia é retratada no livro? Tá. A vida em si, para o espiritismo, é a vida espiritual, né? Então essa é a vida que perdura e que sobrevive a tudo. O Kardec chega a perguntar isso, né? Se acabasse o planeta, né? Enfim, a vida sobrevive. Então é uma só. Agora, as existências e os espíritos fazem a sua evolução nos planetas. E cada planeta vai ter a sua forma. O que a gente sabe que eles contaram que é óbvio que, né, eles até chegam a falar dessa forma, né? É óbvio que o habitante de cada planeta vai ter a sua formação direcionada para aquele ambiente, então para a sua necessidade ali. Então, você imagina a visão, os sentidos, tudo isso direcionado para aquele planeta. Agora, o que eles vão dizer também é que a forma em si reflete o que nós somos. Então, o formato, de modo geral, a gente pode imaginar que a gente tem esse formato que a gente vai chamar de humano, né? Nesse formato de modo geral. Então, Kardec, nas perguntas do Livro dos Espíritos, ele entra nisso, eles vão dizer que é diferente de um mundo por outro, e muito diferente, mas eu entendo que é nesse sentido, principalmente de sensitivo, né, de como vai lidar, porque, enfim, tem planeta que é gasoso, tem planeta que é mais material, então tem essas questões. Sim, e como você falou, né, a gente tá falando de vida em outros mundos. E não precisa necessariamente ser física ou humana como nós, né? Ela pode ter outros, como você falou, de outros tipos de existência, né? O que os espíritos contam é que todo planeta é destinado para os dois tipos de vida, ou vamos dizer assim, dos encarnados e os desencarnados. Só que muda um pouquinho. Então, o nosso planeta ele está numa classe hoje que ele tem uma vida
quase toda material, né? Que é uma vida breve, se for considerada, né? E tem mundos mais primitivos que a Terra. Agora, os mundos superiores, a formação dos corpos e tudo isso, ela é mais sutil. Então, a gente imagina que é uma matéria muito mais quintessenciada, vamos dizer assim, né? Então, muito mais sutil. Mas que a vida nesses planetas, elas duram muito mais tempo, né? Uma das entrevistas com o Palissy lá na Revista Espírita de 1858, eu acho que é de abril, o Kardec tentando saber quanto tempo duraria a existência lá. E eles falam, mas como é que eu vou comparar o tempo? Que é diferente daqui, né? Lá em Júpiter. Aí ele fala, não, mas toma como base o tempo terrestre, o nosso século, ele diz. E aí os espíritos respondem, eu imagino que uns 5 séculos. Ou seja, uma existência lá, do espírito que ele vive, né? Nasce, desenvolve e desencarna e morre, né? 500 anos em média. Então, bem diferente da gente. Então, a gente 100 anos já chega, né? Bem cansadinho. Imagina 500. Quanto boleto que não tem que pagar, né? E assim, né? O universo é muito grande, muito vasto. E segundo a doutrina espírita, é meio que incoerente a gente existir um universo tão grande assim sem vida. Por que disso? Porque Deus não faz nada inútil, né? Então, o universo, ele é infinito, vamos dizer os espíritos. Ou seja, não tem fim. O Kardec pergunta, insiste nessa questão. Mas para onde ele se manda? Ele fala, não existe o universo. Então ele está criando o espaço hoje, quando ele está se desenvolvendo, né? Então a gente não consegue imaginar uma criação infinita sem um propósito, onde só o nosso planeta fosse habitado, que só nós, né? Então isso traz alguns aspectos bastante importantes, né? Na questão para nós que estamos em desenvolvimento. Então, a questão primeiro da humildade, né? Para a gente conseguir imaginar assim que nós não somos os únicos e que esse universo é infinito e que todos os planetas, conforme a doutrina diz, né? Que muitos planetas são habitados, isso muda bastante coisa. E que a Terra não está dentro da escala, ela é um dos pontos iniciantes ali, vamos dizer assim. Isso também nos traz essa questão da humildade e também de que nós fazemos parte de uma família, né? E nós somos todos irmãos. Então o sentimento de fraternidade aumenta nesse sentido. Porque tem que ter algum motivo para Jesus ter falado isso para a gente, né? Nossa, vai falar... O telescópio, no tempo de Kardec, a maior lente acho que era 2 metros, mais ou menos, se eu não me engano. Era uma coisa, né? Hoje já tem telescópios que estão lá no espaço, que é o Hubble, chegando perto de outros planetas, e, enfim, com lentes gigantescas, muito diferente. Então, ao tempo de Kardec não tinha isso. Então, para Jesus ter falado há 2000 anos atrás, é porque era muito importante para a gente estar sabendo desse ponto específico, né? Dessas moradas. Até porque não tem só a nossa galáxia, né? Tem muitas outras que também têm vidas em outras galáxias, né? Tem o nosso sistema aqui, temos uns planetas em volta de nós que possuem vida, né? Mas tem outras galáxias, outros sistemas, né? Isso. Nós somos um planeta dentro da nossa galáxia. Então, na nossa galáxia, dizem que tem 100 bilhões de estrelas. Cada estrela tem um monte de planeta que elas arrastam. A Terra é um desses planetas que é arrastada pelo Sol, vamos dizer assim. O Sol é uma estrela anã, uma pequena estrela, for analisar. E existem tantas outras galáxias, né? Então, existem galáxias que são muito maiores que a nossa, né? Então, realmente, não faria sentido Deus criar tudo isso só para a gente existir aqui. E existe alguma relação entre o progresso espiritual e espiritual dos espíritos e o planeta em que eles vivem? Tem, né? Ou seja, o que a gente pode, o que os espíritos dizem é que cada planeta demonstra a sua evolução através dos seus habitantes. Então, o Kardec vai colocar que nós estamos uma classificação que ele faz, que não tem nada de exata, né? Ele vai dizer isso. Então, o que ele vai dizer é que existem 5 classes de mundos habitados. Então, os primitivos e os de expiações e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. Então, essa classificação que ele faz, que não tem nada de exato, que é só para dar uma base para a gente. Mas
e aí tá a maravilha da criação e o quanto Deus é incrível pra gente, com a gente, é de que cada planeta reflete exatamente a nossa evolução. Então a gente vai habitar com pessoas que são muito parecidas com a gente, nesse sentido. Claro, uns um pouco mais evoluídos, outros menos. Nós somos uma família, estamos nos ajudando, e isso faz parte desse progresso. Então é diretamente ligado, porque os desafios que nós precisamos enfrentar quanto espírito imortal é o planeta que vai nos proporcionar. A sociedade que aqui está construída, né, as pessoas se relacionando. Então, o modo que a gente constitui esse planeta faz com que eu, você, né, a Lua, qualquer pessoa tenha as condições necessárias para a gente aprender o que a gente precisa. Eu acho que até o Rômulo falou no episódio que a gente fez com ele que a Terra tá passando por um momento agora de regeneração, né? Sim. E daí ele tá, tipo. Eu lembro que ele explicou que tem o bem e o mal, e agora o mal está um pouquinho mais que o bem, e vai ter uma hora que os dois vão se alinhar. Eu lembro mais ou menos que ele falou isso. Isso. Tem essa escala de mundos, né? Os espíritos dizem que nós estamos passando por um momento de transição planetária, que é o nome que eles chamam, né? A gente imagina assim, por exemplo, a Terra já passou por uma transição, que os espíritos dizem que nós somos um mundo de expiações e provas. Então nós já fomos um planeta classificado como primitivo. Então quando a gente passou do primitivo para um mundo de expiações e provas, houve uma transição. Agora a gente está passando por um outro momento. A gente está passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E nesses processos, e o Kardec vai descrever isso principalmente, vai aprofundar isso principalmente na Gênese, há algumas coisas que acontecem, porque apesar da evolução do planeta se dar justamente pelos seus habitantes, quando um planeta chega à maturação que ele precisa estar, Deus começa a enviar espíritos mais nobres para encarnar, né? Estou falando Deus, mas é no processo das suas leis, né? Mas é que ele rege todo o universo. Então começam a habitar espíritos que estão em condições de continuar, e aqueles que não conseguiram fazer a sua evolução ao ponto de acompanhar esse planeta são levados a outros orbes, né? Que a gente vai chamar os degredados, né? Os exilados de capela, como veio para cá, a gente pode até falar um pouquinho disso depois. Mas a gente está vivendo esse momento de transição. Então a gente vai para um mundo de regeneração, onde o bem começa a prevalecer, porque aí quem vai ficar aqui são esses onde já tem a intenção do bem, né? Não quer dizer que ainda já são um espírito, um mundo onde a bondade é plena, mas já começa isso. E o nome já diz, né? Mundo de regeneração. Hoje a Terra é considerada um planeta que o Kardec coloca isso na obra, né? Como se fosse um planeta onde estão aqueles que cometeram delitos diante da lei, então os chamados criminosos a gente colocaria, então é um pouco presídio, e também um pouco hospital, porque está nos resgatando. Então quem sai do hospital sai como? Convalescente, não sai tão bem, né? Então o mundo de regeneração é esse mundo onde a gente ganha forças, os espíritos vão dizer. Então a gente recebe uma carga nova de energia e coragem para enfrentar as vicissitudes da vida que vão continuar vindo, as novas provas. Então é isso, a gente está passando por esse momento, sim, segundo os espíritos. E em relação aos nossos corpos materiais? Nessas vidas que existem nos outros mundos que são habitados, os corpos materiais, eles seriam iguais aos nossos ou eles seriam adaptados de acordo com as condições daquele planeta? Sempre adaptados com as condições, né? Então, de acordo com as necessidades. Uhum. Então, a gente tem isso no nosso planeta. Falando de vida, né, não só humana. Então, o peixe, ele está adequado para viver dentro da água. Se você tirar ele da água, já era. A gente ia estar adequado a viver de acordo com a nossa atmosfera. Se a gente sai dessa atmosfera, a gente morre, né? Ou seja, a nossa água é o ar, vamos dizer assim, né? Do que é para o peixe. Então, assim também a gente imagina que é a mesma coisa, né? A lei é uma só. Então, cada habitante desses planetas vão ter os seus órgãos adequados a isso. Aí, como eu tinha dito antes, o que os espíritos dizem é que, de modo geral, a forma dos corpos são muito parecidas. Claro, talvez mude, por exemplo, lá o Palício, voltando lá naquela entrevista lá da Revista Espírita,
ele diz que os habitantes de Júpiter são mais altos que os mais altos humanos na nossa Terra. E eu que sou baixinho já fiquei pensando, meu Deus, estou longe desse lugar, né? Mas assim, né, lá há uma estatura maior, né? O motivo disso a gente não tem. Ele só disse que realmente lá são bem mais altos. É isso que eles estão dizendo. Tipo, a gente estuda em história, né? Que a gente, ou são, até os dias de hoje. A gente teve um momento que estava 100% em pé, né? Mas teve um momento que a gente precisou disso pra conseguir enxergar ao além. Daí a gente, né? Foi do E jeito que a gente tá hoje. os corpos vão se adaptando conforme a necessidade. E assim a lei é assim em todo lugar. O que a gente imagina, pensando no que os espíritos dizem, é que a gente está num momento de transição, em que o nosso corpo também vai começar a se adaptar às necessidades que nós, como espíritos, vamos ter. Então, pode ser que nesse processo o nosso corpo comece a ser menos material. Né? Como que vai se dar isso? Não tenho a menor ideia. Mas o que a gente imagina é que a gente começa, né, de acordo com o que a gente vai evoluindo, a gente vai deixando esse corpo mais pesado que a gente leva para caminhar como esses espíritos mais que habitam esses mundos mais superiores que o nosso. Então a gente imagina isso, pelo menos eu imagino. Na sua opinião, assim, como essa ideia dos mundos habitados amplia a nossa visão sobre a criação divina? Amplia, principalmente no sentido dessa grandeza, então nos traz esse sentimento de humildade, né? E a gente deixa de imaginar um criador personificado. Eu acho que isso é uma contribuição gigantesca da doutrina, que é esse Deus imaterial, que ele paira sobre as águas, né? O Kardec vai dizer, quando ele está falando da reencarnação, que a água é esse elemento material, quase sempre no exemplo das metáforas bíblicas. Então, que Deus ele se relaciona com a sua criação sem necessariamente fazer parte dela. Porque se ele é criador, né, ele pode, como ele pode tudo, né? Ele é onipotente, vamos dizer que ele queira eliminar a sua criação. Ele continua existindo, ele continua sendo. Então, ou seja, ele não se extingue se a criação dele se eliminar. Então você vê um criador que realmente controla essa grandiosidade, essa infinitude de coisas que a gente não consegue imaginar ainda, em distâncias que a gente não tem noção, a velocidades que a gente nem imagina. Então a gente vai vendo esses relatos e a gente acompanha o que a ciência vem trazendo. Então, tudo isso mostra a grandeza dessa criação. Então, acho que traz principalmente a dimensão real do que é esse criador, que a gente ainda está bem distante de se conseguir compreender. Uhum. E voltando a falar da classificação dos mundos. Você falou anteriormente que a gente tem o primitivo, o de provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. Eu queria te perguntar, o que caracteriza um mundo primitivo? O começo de tudo, sim. Tá. Como a Terra já passou, então a gente teria o exemplo da Terra. Claro que cada orbe tem as suas leis lá materiais que deve ter isso. Então a gente imagina que passa mais ou menos por isso, desde a sua formação daquele planeta, então tudo aquilo, a vida surge, né? Como a Gênese vai explicando e que a ciência mais ou menos diz, o espiritismo acompanha essa ideia. Então, nesse sentido, a vida do mundo primitivo era muito próxima do que a gente já enfrentou, né? Então, corpos muito mais materiais, uma vida sobretudo material, então acordar. A gente, enfim, não tinha supermercado para comprar as coisas. A gente tinha que sair para caçar, né? Depois, a gente começou, isso a gente aprende na escola, né? Então, éramos coletores, ficávamos andando, né? Aí, uma das potências da natureza, a gente foi habitando em regiões onde tinha mais água, né? Os rios, né? As encostas, onde a terra era mais fértil, aí começamos o plantio, né? Então, tudo isso foi surgindo. Então, muito provavelmente que a vida dos mundos primitivos é dessa forma. E as coisas vão evoluindo pouco a pouco. Até que chega um dado momento que esses habitantes estão apropriados já quase para ir para um mundo de expiações e provas, né? E aí pode acontecer mais ou menos o que aconteceu com a Terra.
diz no livro A Caminho da Luz e outros livros, de Garamond, né? Tem diversos autores que tratam sobre isso. Vai falar daqueles espíritos, por exemplo, que não acompanharam a evolução do planeta deles, lá em Capela, que é mais ou menos o que a Terra está hoje, vamos dizer. Então, aqueles espíritos que estavam lá, eles foram degradados, eles não acompanharam, eles estavam causando um impacto muito grande, né? E aquele planeta ia evoluir, os habitantes de lá. Então, eles foram trazidos para cá, Jesus os acolheu com seu amor infinito, diz o Emmanuel, os acolhe. Então, lá, eles eram espíritos problemáticos, né? Então, eles foram afastados dos seus afetos. Você imagina isso? A gente tem amores nos nossos planetas, então a gente imagina. E aí esses espíritos, por isso a saudade do paraíso, a saudade de casa, né, que eles tinham aqui. E aí eles encarnaram, o Emmanuel vai descrever alguns povos, né? Então a gente tem os hebreus, eles encarnaram entre os hebreus, encarnaram entre os egípcios, então a gente vê uma arquitetura muito avançada para a época. Por quê? Porque eram esses espíritos que vieram de outro lugar, que já tinham conhecimento e aplicavam aquele conhecimento de acordo com as condições que tinham nesse planeta. Então a gente imagina, que vamos supor, que a gente não acompanha a evolução da Terra agora. A gente vai para um lugar, um planeta que está na condição da Terra lá no início, para ajudar os nossos irmãos. Então, de problema, mesmo ainda rebelde, mesmo ainda revoltado, a gente leva uma contribuição e dessa forma auxilia até se resgatar, né, quitar aqueles débitos que a gente tem, para poder voltar para casa, vamos dizer assim, às vezes voltar para esses afetos que a gente tem e constrói e também cria afetos aqui, né? Então a gente vai ampliando a nossa família espiritual. Então o amor de Deus é tão grandioso que mesmo assim, vocês falaram que, né, que a gente chega na doutrina pelo amor ou pela dor, é muito comum, né? É lógico que eu consigo entender isso, mas eu imagino que é sempre ou pelo amor ou pelo amor. Porque quando a gente está num momento de sofrimento, nada mais é do que a gente afastado da lei e a lei nos convidando para voltar. Então essa inquietação que nos aparece, esse momento de sofrimento, é um convite de Deus para voltar para o caminho mais feliz. Então, por mais que pareça dor, é um amor grandioso, assim, que está agindo sobre a nossa existência. Então, assim também acontece nessa troca entre os mundos. Então, esses irmãos vêm e auxiliam. Assim também são esses que não acompanharem. Então, os espíritos que não acompanham o nosso planeta, muitos vão ficar, outros vão auxiliar o progresso de mundos ainda sem, mas é um sofrimento, porque não vai ter ar-condicionado, não vai ter leite condensado, não vai ter um monte de... Eu fico só imaginando, meu Deus, tomara que eu vá. Porque sem ar-condicionado, Jesus amado, né? A gente tá aqui bem... Mas é isso, assim, a gente acaba acompanhando. E claro que sempre nesses planetas também tem aqueles espíritos que, mesmo não tendo necessidade, se oferecem a vir, assim como veio. Vou falar de novo dessa entrevista lá do Palisse, lá em março de 1858, ou abril. Tem duas, tem março e abril, não lembro qual das duas, mas duas que tem esse tema. O Kardec pergunta para ele se tinha alguns habitantes de Júpiter que tenham vindo para cá, se ele podia nomear. E aí ele fala assim, sim, que tinham, e ele nomeia São Luís, que inclusive auxiliava o Kardec no processo da codificação. E aí o Kardec fala, mas não dá para dar mais nome? Bom, ele querendo saber mais coisa, né? Ele fala, mas o que vai adiantar? Para que vocês querem tantos nomes, né? Esse já vos basta, né? Então, assim, só que ele veio em condições de missão, ele já estava em Júpiter, num planeta muito mais evoluído que o nosso, segundo os espíritos, e aí ele veio aqui para nos auxiliar, né? Então ele nasceu no século XIII, se eu não me engano, 1200 e pouco, e auxiliou depois o Kardec na codificação em 1857. E eu achei muito legal que você falou que espíritos de outros planetas vêm pra cá pra auxiliar. Isso acontece frequentemente? Que a gente imagina sim. Então a gente tem grandes nomes encarnando entre nós. Isso não quer dizer que esses espíritos não possam ter feito a sua evolução aqui na Terra mesmo, se adiantaram muito mais do que a média normal dos nossos habitantes, né? Ou seja, foram os primeiros da sala, tiraram nota boa, foram evoluindo aqui e reencarnam e eles criam assim condições, né, de muito impacto, né? Mas assim, de um modo geral, a gente imagina que esses grandes nomes, esses nomes mais conhecidos, que fazem muitas coisas, são espíritos de outro planeta. Mas o que a gente pode afirmar, com toda certeza,
teve um que veio entre nós, que já nem precisa mais estar entre os corpos, habitando, né, em corpos, que é Jesus. O Emmanuel vai dizer que os sóis que Jesus fez a sua evolução não existe mais. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel descreve, claro, sempre com a permissão de Deus, mas ele descreve a criação do nosso planeta sob a tutela de Jesus, né, que com o seu mente poderosa, enfim, não lembro o termo que ele usa lá, ele vai aglomerar a matéria para formar o nosso planeta. Isso faz 5 bilhões de anos. Então, 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo, né? E aí a gente vai ver na escala espírita, tem espíritos imperfeitos, espíritos, bons espíritos, espíritos puros. Na revista Espírita tem um texto lá que o São Luís que diz, eu acho que é São Luís, não lembro, que ele fala assim, que quando Jesus chegou no mais alto grau da escala dos espíritos puros, então ainda continua a evolução, ele foi convidado para ser um Cristo. Então, ou seja, uma outra etapa que ele estava enfrentando. Então, você imagina que 5 bilhões de anos atrás, ele já era isso. E há 2.000 anos atrás, ele veio entre nós. Um espírito dessa grandeza que já tem a condição de estar constituindo, com a permissão de Deus, de estar aglomerando a matéria que está no espaço que Deus criou, para poder formar um planeta, e ele fez um planeta lindão que a gente ama, né? Com essas praias, né? Com essas montanhas, com um interior incrível, né? Com todas essas leis, e então é isso, a gente pode afirmar que ele... Eu até perguntei numa aula sobre isso, porque ela falou, ela até comentou comigo que o Jesus também teve sua evolução, né? Só que ele teve em outros planetas, não Exato. foi aqui. Então, eu achei isso muito legal, porque ele teve a mesma evolução que a gente, só que em outros planetas. Isso, para o espiritismo, né, Jesus ele é um espírito que fez a sua própria evolução, existiu o Criador, né, mas a gente não tem a figura de Jesus como Deus, né, como existe isso entre outras crenças e que é super admirável e louvável, né? Mas para o espiritismo não é assim. Ele venceu suas provas, espiou o que precisava espiar muito provavelmente e evoluiu. Assim como nós também não faremos. E um dia chegaremos também no que ele é hoje. E ele vai estar muito além. Sempre além. Eu queria tirar uma dúvida. Você estava falando sobre a evolução da Terra, né? Tá. Tu sabe em que momento a Terra passou a transformação do primitivo pro de prova e expiação? Teve algum momento que você saiba que tá passando por isso? Não, eu pelo menos nunca li detalhes sobre isso, nunca vi nada na doutrina espírita, tá? Vou falar do que eu imagino agora pela pergunta que você me fez. Eu acho que principalmente quando chegou nesse, como você falou, que a gente andava, né, curvado, era tanto que quando a gente vai ver a história da humanidade, aí tô falando do homem, né, tem diversos tipos, né, o homo não sei o quê, homo não sei, eu não vou saber os nomes, né, até chegar no homo que a gente é hoje, né, eu não lembro o nome atual. Homo sapiens. Homo sapiens, será? Eu acho que tem um nome tinha a mais. o Homo Mudou. sapiens sapiens, daí a gente virou Sim. Homo sapiens erectus, que daí é de Isso. Alguma Isso. coisa assim. Eu não vou saber o resto, mas é por aí. Mas eu acho que quando atingiu esse momento onde a nossa inteligência tá, foi mais ou menos, eu imagino isso. Né? Então, Era uma dúvida que eu tinha, porque agora, se a gente tá passando por um momento, né? Agora a gente sabe que a gente tá passando por esse momento de transformação. Tinha algum momento, assim, tipo, quando teve a destruição dos dinossauros, que daí passou por sim, pode ser, mas eu não sei te dizer. Eu tô imaginando que seja, ou pode ser, por exemplo, com a chegada do ser humano, que é 200 mil anos que o homem começa a aparecer na Terra, se eu não me engano. Acho Ou que mais, sei lá. Mas que seja, mas assim, em algum momento teve isso. Eu imagino que seja, né, num momento desse tipo, assim, que caracteriza mais essas questões. E mudando um pouco de assunto, o espiritismo fala, existe assim um contato direto entre os habitantes da Terra e dos outros mundos? Entre eles, assim? Eu vou dizer que sim e que não. Por quê? Se a gente for imaginar em contato entre mundos físico, é o que a gente procura quanto planeta, né? Não temos nenhum indício disso. Então, nesse sentido, não. Mas o que a gente pode dizer? A gente não estava falando do Palisse? A gente não falou, por exemplo, tem a entrevista de Mozart. Segundo esses espíritos, eles estão habitando o Júpiter. Então, há uma forma de comunicação que foi através da mediunidade, né, dos médiuns do tempo de Kardec. Então, há um contato com seres de outros planetas nesse sentido.
há também intercâmbio entre mundos. A gente chegou a falar aqui que vieram espíritos lá de Capela, no nosso sistema de Capela, para o nosso, né? Então houve espíritos que vieram para cá de outros orbes. Mas então, assim, essa comunicação dentro da doutrina espírita é algo comum nesse sentido, né? Através da mente comum, que eu quero dizer que é possível e que a gente entende que é inclusive provável, né? Que esses espíritos estão sempre nos orientando, né? Então, sim, através da mediunidade. Há contatos entre espíritos que habitam outro planeta com a Terra. Não lembro se você já comentou sobre nesse episódio, mas a gente também pode evoluir e ir para outros planetas, né? Depois dessa evolução. Também. Vou contar uma história, por exemplo, que tem a gente não tem uma comprovação, mas é uma história bastante conhecida, assim, do Bezerra. Quando ele desencarnou, ele é conhecido do médico dos pobres, né? Foi um espírita notável. Então ele fez uma grande evolução nessa encarnação como Bezerra de Menezes. Aí conta que quando ele chegou lá na espiritualidade, ele foi permitido a ele escolher qualquer planeta acima, né, do nosso sistema solar, porque ele poderia escolher e encarnar. E aí conta que ele disse, então acho que se não me engano quem oferece isso é Maria, mãe de Jesus. E aí conta que ele decidiu por ficar mais um tempo aqui, porque ele tinha, enquanto houvesse sofrimento na Terra, que ele queria ficar por aqui. E aí, dessa forma, foi concedido para ele mais 50 anos, sem que ele precisasse realmente encarnar lá. Mas isso é uma história que gira por aí, na internet tem essa história, é bastante interessante, mas de modo geral, sim, os espíritos que fazem evolução, eles estão, enfim, for mais adequado para ir para outros planetas, ele vai ser convidado, porque ele já está pronto, né? Ele vai chegar lá, talvez no início da escala de espíritos, porque tem espíritos que estão muito mais evoluídos, quase indo para mundos superiores. Tem um personagem também do André Luiz que conta Asclepio, se eu não me engano, e aí tem lá um personagem que está contando que Asclepio sonha com um dia que ele fará parte das comunidades de Júpiter, e os de lá sonham em fazer parte das comunidades de Saturno. Estou falando mais ou menos o que eu lembro de cabeça, pode ser que eu erre alguma coisa, o pessoal confere aí nos livros. Mas depois, e aí vai dizer que muitos também querem fazer parte das comunidades de espíritos que estão lá no Sol, onde são decididas as diretrizes do nosso sistema solar. Então tem tudo isso aí, que estão lá nos livros do André Luiz, principalmente. Bem legal. Eu também não sabia disso. E a gente falou muito dos habitantes, né, dos outros planetas, mas como é que é a arquitetura? Porque a gente conhece o nosso planeta do jeitinho que ele é, né? Mas como seria a forma dos outros? A gente comentou sobre os corpos, né? E dizem os espíritos que nesses planetas a gente é mais belo, né? Não sei como é a beleza de lá, mas que a gente é bem mais bonito. Mas que a arquitetura de lá é mais arredondada, ela é mais sensível, né? Tem até na revista Espírita, tem uma imagem da casa, da frente da casa de Moser, seria, né? Então, que veio através de uma pictografia que chama, né? Tem a psicografia, que é quando o médium escreve, o espírito escreve através do médium, e a pictografia é quando um espírito desenha através do médium. E aí tem esse desenho que está lá na Revista Espírita de 1858, Tem que a foto. tem a Quer mostrar foto. pra gente? Isso, é bem Sim, a gente legal. mostra. E aí já é uma arquitetura muito harmonizada com a natureza, então você vê aspectos da natureza, né? As notas musicais, enfim. Parece aqueles livrinhos de pintar, sabe? De Parece. jardim. Parece, que é parece. Aquele Sim, jardim sim, encantado. parece mesmo. Mas é bem harmoniosa, então muito conectada com a natureza de lá, né? Então tudo isso existe. E assim também, né? E mesmo aqui no nosso planeta, a gente, por exemplo, nosso lar é um livro que vai descrever uma colônia sob o céu do Rio de Janeiro, numa região de umbral leve. Então lá tem as moradias, né? Então também é tudo descrito que veio através de uma médium também, que é chamada de Eigorina, era o nome dela, Eigorina Cunha, e um livro que chama Cidades no Além e Imagens do Além, que ela trouxe os desenhos de nosso lar. E nesse livro,
no filme Nosso Lar, né, ele foi construído baseado nessas imagens que ela trouxe pra gente, né, que ela representou. Então é bastante interessante. Então o Nosso Lar é uma comunidade, não deixa de ser uma outra morada, que é onde estão os espíritos desencarnados, numa região de umbral leve, então ali é um posto avançado de atendimento, digamos assim, que foi construída por portugueses na época e que socorrem espíritos até hoje, né? E aí depois, né, então a nossa atmosfera espiritual, imagina o nosso planeta, né? Então, tem um planeta aqui, não tem, ó, nosso planeta. Se eu perguntar para você, pensa na Terra, você vai pensar nessa bola aqui, né? Mas se a gente pensar só na bola, não existe vida aqui. Tem que ter atmosfera, não tem? Aí lembra que a atmosfera tem lá mais perto aqui, depois tem uma que é mais e vai indo. Quanto mais perto da Terra, o ar é mais denso. Isso, mais pesado. E quanto mais pro alto é mais rarefeito, né? Então, mais sutil. Os espíritos dizem nesse livro, por exemplo, ou na própria obra do André Luiz, que assim também é a atmosfera espiritual do nosso planeta. Quanto mais próximo da crosta, ou dentro dela, é mais material, ou seja, é uma atmosfera mais densa, psíquica, vamos falar assim, de pensamentos. E quanto mais pro alto, mais sutil. Então, o que acontece? De acordo com a nossa evolução, quanto mais material a gente é, quando a gente vive uma vida muito grosseira, quando a gente pensa só na gente, uma vida muito egoísta, a gente habita essas regiões da crosta. Então, para quem viu já o Ghost, vocês são de outra geração, né? Mas era um filme que descrevia, por exemplo, tinha um espírito que ficava no metrô. A gente não ouve os espíritos que ficam ligados a casas abandonadas? Então, são esses espíritos que ficam entre a gente aqui. Claro que tem espíritos que estão nos auxiliando aqui, mas não quer dizer que eles habitam aqui. Mas esses estão ali meio que, né? E aí eles passam um tempo com a gente. E aí, quanto mais evoluído, mais acima eles moram, né? Então, aí a gente tem lá as regiões do umbral, que é umbral grosso e umbral leve, onde está o nosso lar. Depois tem uma camada que eles vão chamar nesse livro, Cidades no Além, que tem a chamada Arte, Ciência e Cultura, e depois tem mais uma outra, e que eu não vou lembrar o nome, e tem uma camada que é as diretrizes do planeta. Então, que a gente imagina que estão os espíritos mais nobres, que estão ligados à Terra e que nos auxiliam. Então, lá já é uma vida muito sutil. Então, por exemplo, Asclépio, que está na obra do André Luiz, quando ele foi fazer uma visita para Nosso Lar, ele era um espírito tão evoluído para aquele local, mesmo, isso a gente está falando de desencarnado. Ele teve que se materializar lá em Nosso Lar. Então você imagina o quanto que é sutil esse espírito desencarnado. Então não deixa de ser uma outra morada, né? Que todos nós iremos para lá. Todo mundo vai morrer. Um dia desencarnaremos, né? Mas a gente espera ir para esses lugares melhorzinhos mesmo, né? Nada de ficar no metrô, no trem, no umbral. Mas em tese, sim, né? Faz parte da lei divina. E a gente fica onde a gente dá condição de estar. Então a gente mora onde a gente gosta, em tese. Ou seja, porque eu gosto do jeito que eu sou, não quero me aprimorar, né? Então eu continuo egoísta, eu não faço uma evolução. Continuo preso às coisas terrenas. Vou ficar nas proximidades da Terra quando eu desencarnar. Agora, se eu faço um processo de evolução, de engrandecimento moral, se eu começo a me melhorar, daí eu vou ascendendo na atmosfera psíquica e vou logo morar em lugares mais felizes. Sim, e também é bom falar que a gente nunca regride, né? A gente só não... Exatamente. Mas a gente pode estacionar também, né? Isso. A gente estaciona. É como, acho que, não lembro quem falou. Não sei se foi você, se foi a Adri, alguma juventude nossa. E a gente estaciona e às vezes a gente não, como você falou, a gente não evolui com o mundo. Quer dizer, a gente pode acontecer da gente evoluir, o mundo evoluir e a gente estacionar. Isso. Daí, o que acontece nessa situação? Que a gente... Então, agora a Terra vai passar por um momento desse, que é a transição que a gente está falando. Então, os espíritos que não acompanharem, e aí a gente está falando de espíritos que sejam renitentes no mal, que tenham crueldade, né, que atrapalham o progresso, né? Então, esses espíritos, muito provavelmente, eu não vou lembrar, eu acho que é o Emmanuel vai dizer no Caminho da Luz, não sei. Mas as lideranças, ou talvez o Kardec na Gênese, mas as lideranças desses espíritos, né, serão afastados e serão encaminhados para mundos
mais primitivos que a Terra, né? Mas aí provavelmente de provas de expiação, mas que está lá no começo. Daí eles vão encarnar nesses planetas com a saudade daqueles espíritos que eles amam, distantes da sua casa, vamos dizer que é a Terra. Então eles vão ajudar no progresso de lá e no seu próprio progresso. Então a gente não. Nós, como espíritos, a gente não volta, né? A gente não regride. Mas Uhum. para mundo, sim, a gente pode voltar Isso. para os A mundos gente mais pode primitivos. voltar no sentido de ter novos desafios para fazer. Por exemplo, você vai para a escola o ano todo. Tudo que você conseguiu aprender, você não desaprende. Mas quando o que você aprendeu num ano letivo não foi suficiente para você passar, você volta para o começo. Não volta? Você vai ter que fazer até as matérias que você já sabe, não vai? Aquilo que você aprendeu, ainda que seja uma só. É mais ou menos isso que acontece. Então a gente imagina como uma escola. Então, o que o espírito já aprendeu, que nem como a gente colocou lá, um dos povos degredados eram os egípcios. Eles tinham aprendido sobre arquitetura, sobre muitas questões e tudo mais. Eles não trouxeram as pirâmides, né, a engenharia, né, enfim. Até hoje tem esses É, questionamentos. né? Até hoje a gente estuda e eles perguntam, mas como será que eles faziam? Porque era muito avançado mesmo, né? Exatamente, muito além. Então eles tinham conhecimento. Mas a moralidade daqueles faraós, a gente vai ver que eram problemáticos, né? Ou seja, eles tinham passado de ano na parte, vamos dizer, da inteligência, mas não tinham passado na parte moral. Então eles voltam para o começo da série, que é aqui no planeta, põe aqui, e eles auxiliam. Então é mais ou menos nesse sentido. Então não houve um regresso do que o espírito era, em essência. Ele continuou sendo quem ele era. Só que ele volta para a série inicial, ele vai enfrentar os desafios que foram propostos até ele estar adequado para mundos mais superiores do que Evoluídos. ele estava nisso. Então, e aí aqueles também acontece também ao contrário, como você já tinha colocado. Se eu me esforço muito, sou aquele dedicado da sala de aula, aprendo e aí busco, né, estudo em casa, vou lá e me aprimoro, melhoro muito além do que eu passo de turma. Eu vou para lá. Então, sou superdotado que presta faculdade, né, vou para mais para frente. Mas é isso, então é esse aprendizado também. Achei muito legal também que você falou que o nosso lar foi, assim, baseado e feito, né, nos desenhos. É que pictografia, eu não sabia que Eu tinha. também Eu não achei sabia que muito legal. existia. Aham. A mediunidade tem um monte de fenômenos, né, Uhum. muitos efeitos, né? E os espíritos conseguem se expressar através dos chamados médiums, né, de efeitos ostensivos. E aí, a gente sabe, por exemplo, a psicografia é uma, que é a escrita. A psicofonia é outra, que é a voz. A pictografia são os desenhos, a arte. Então, tem espíritos, por exemplo, tinha um médium muito conhecido, que foi até no Jô, por exemplo, né, que era um programa que tinha de entrevistas, eu tô falando como se vocês conhecessem, né? Mas, mas era um programa muito comum, que era chamado Gaspareto, era filho da Ziba, que também foi uma médium conhecida, enfim, mas que ele fazia pinturas. Então ele tinha um médio, espíritos de nome que colocava. Então essas telas foram colocadas à prova para ver se realmente refletia o estilo do pintor, né? Então tem todo um estudo disso. O próprio Chico, quando a gente pega, por exemplo, essa questão da psicografia do Chico, o primeiro livro que ele publicou é o Parnaso de Além Túmulo, que é um livro de poesia. Isso mostra muito essa outra morada. Por quê? Porque quando ele escreve aqueles poemas, e foram de diversos espíritos, então ele escrevendo aquilo, ou o Chico é um gênio, tinha condições de, né? Porque quando vocês estudam, por exemplo, poesia lá em português, né? Então lá tem o poeta que escrevia de tal jeito, versos decassílabos, um tipo de rima, os parnasianos, né? Então tem diversos estilos. E isso mantém o estilo, e o Chico manteve. Então comprova a individualidade. Então tudo isso, mesmo a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, são comprovadas muitas vezes por pela mediunidade, né, ou pelos chamados fenômenos mediúnicos. Vou voltar um pouquinho. Você tinha falado que uma dúvida bem, para mim, eu achei muito legal. Você falou que o nosso lar foi construído por portugueses? Isso, tá lá no começo do livro, né? Foram espíritos que haviam, assim, nós não temos nacionalidade.
Nós não temos gênero, né, como espíritos imortais, mas nós nascemos em locais. Então, o que conta é que eram os espíritos que haviam uma ligação com o país de Portugal, porque a gente ainda é muito terreno, material. Então, a gente tem ligações com nações ainda. Depois nós seremos cidadão do universo. Jesus não tem mais, ele encarnou quantos países a gente imagina? Nem sei se era dividido assim no planeta que ele nasceu. Então, assim, eram espíritos que haviam feito encarnações em Portugal e que resolveu auxiliar, né, acho que na vinda, quando eles descobriram a gente, pois eles auxiliaram também na construção do nosso país, da parte espiritual que eles Porque na minha construíram. cabeça, na minha cabeça inocente, eu achei que meio que já estava pronto para receber. Isso, Tipo, era algo não. que já estava à espera. Sim, Há aham. Eu condições pensava assim dessa. também. Então foram construídos através, né, do pensamento, né? Lá então, tem os processos de construção e as coisas vão se aprimorando. E assim como a gente evolui aqui na Terra, os espíritos também evoluem lá na espiritualidade. E aí eles foram, né, construindo essa colônia, que hoje tem, né, a sua formação lá já praticamente bem definida. E ela está atendendo os espíritos que ali têm necessidade, mas foi tudo construído por muitos trabalhadores. Eles foram os que iniciaram, né? Mas está lá no início de nosso lar. Criaram uma sociedade, né, que atende a todos, o bem comum. Tem veículos lá, tem o chamado aeróbus, né? Eu quando li isso, eu falei, meu Deus, busão no É céu. muito legal, eu vi Busão do também. desencarnado, né? Gente, Mas é assim, é que aí tem a ver com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos necessidade ele tem da matéria e das coisas materiais. Então, os espíritos mais nobres, eles pelo pensamento, eles conseguem estar de acordo com a permissão de Deus, o livre-arbítrio nosso é de acordo com o nosso padrão evolutivo. Então, Jesus, por exemplo, pode estar provavelmente em qualquer um dos planetas, estou supondo, porque ele nunca me contou isso pessoalmente, mas ele pode provavelmente ir em cada planeta, enfim, do nosso sistema solar, de acordo com a sua vontade. Eu não tenho essa condição, mesmo desencarnado, né? Então, eu estou preso aqui, nessas condições. Então, a gente, quando é ainda espírito imperfeito, que está em processo de evolução, a gente necessita, para conseguir ir de um ponto a outro, às vezes, esses veículos. Então, descreve lá que em nosso lar tem um veículo que anda rente ao chão, tudo mais, que chama aeróbus. e antes de construírem construírem o nosso lar, como é que era? Tipo assim, não. Eles falam de construção ali de um posto avançado. Então, ali era uma região de umbral, onde estavam os espíritos que tinham aquela condição. Então, espíritos que estavam em condição melhores vieram auxiliar. Então, imagina que a gente tem algum local aqui, uma zona de bastante dificuldade de atendimento, que tem uma população que mora aqui, e a gente quer auxiliar. Só que a gente está distante dessa população. Então a gente vai e cria um posto aqui, traz medicamentos, traz coisas para cá, cria um hospital, um centro avançado para poder socorrer essas pessoas daqui. É mais ou menos isso. Então, espíritos de esferas superiores, como a população do umbral não poderia ir para lá, tem que se melhorar para poder habitar lá, então eles descem e vêm auxiliar, né? Então, eles fazem parte dessa. Eles criaram essa morada, que a gente chama de nosso lar. Super legal. Mas assim, pra gente já ir encerrando, eu queria te perguntar que mensagem espiritual você pode deixar pra gente tirar um aprendizado desse tema todo, desse universo todo cheio de vida? O que a gente pode imaginar é, primeiro, a grandiosidade de Deus, desse Pai Criador. Se ele fez tudo isso, e ele fez por amor a nós, os espíritos, e a todos os espíritos, então a gente tem que confiar, principalmente confiar em Deus. Então todas as coisas que nos acontecem são coisas que são para o nosso bem. Sendo elas mais felizes e fáceis de enfrentar, ou sejam elas às vezes mais difíceis, porque é a dificuldade que nos faz progredir, principalmente. Então, é através desse tempero, né? O Leon Denis vai dizer que quando a gente está passando por um processo difícil, do processo da dor, principalmente, o espírito está sendo ali temperado como o diamante é temperado no fogo, né? Então, quando a gente imagina o espírito de Jesus, a gente normalmente, espírito puro é um espírito todo
todo delicado e bonzinho, mas na verdade, se a gente for ver a evolução do espírito, na verdade são espíritos que já passaram por todas as situações. Todas. Então imagina uma situação que você tem dificuldade. Por exemplo, fui traído por um amigo, alguém que eu amo, por alguém que eu queria que fizesse uma coisa e fez diferente, eu me senti traído. Jesus foi. Está lá no texto evangélico. Só ler lá. Um amigo dele. Foi abandonado, né? Você se sentiu abandonado. Nossa, eu fui fazer tal coisa, meus amigos me abandonaram. Onde que eu vou buscar auxílio? Jesus foi. Na hora da principal momento dele, indo para a crucificação, estava lá, todos os apóstolos fugiram. O único que não fugiu? Maria, sua mãe, ficou ao pé da cruz, Maria de Magdala, Maria Madalena e João, o jovenzinho, João Evangelista. Os outros todos correram. Pedro o negou 3 vezes. Né? Então, você conhece? Não, não conheço. Não, nego 3 vezes. Alguém fez isso? Então, tudo que a gente passa e que nos incomoda, Jesus nos exemplificou. Então, por isso que o evangelho é tão importante. Então, essa grandeza do universo, essa grandiosidade, Deus nos enviou um espírito da grandeza de Jesus para nos auxiliar, para a gente poder viver melhor e, como indivíduo, desenvolver. Porque o nosso planeta só vai ser melhor quando eu, você e quem mais esteja vendo melhorar. Né? Então é assim que a gente evolui um planeta. Um planeta em si, ele nos gera as provas, mas só quando a gente evolui é que o planeta passa de classificação. Pra gente encerrar de vez, tem alguma coisa que você queria acrescentar, que a gente não perguntou, alguma fala que você deseja compartilhar com a gente? O que eu posso dizer é que o Espiritismo é uma doutrina que ele, de certa forma, explica muitas coisas, e assim, quando a gente fala, ela abre um leque de possibilidades, né? Imagina, a gente tá falando de mundos habitados, né, e tudo mais, de que Mozart, mesmo desencarnado, deu comunicação, Palisse, né? Então, às vezes pode estar alguém vendo e parecendo um pouco, assim, distante, né? Às vezes pode não ser alguém que tenha familiaridade com o espiritismo. Mas o que eu posso dizer é que ao estudar, ao ter contato com essa doutrina e buscar esse conhecimento, essas coisas que a gente conversou aqui, que às vezes pode parecer um pouco estranhas, ficam mais fáceis de compreender. O Espiritismo é uma doutrina baseada na ciência, na religião e na transformação moral que ela nos proporciona. Né? Então, esse pensamento, esse conhecimento nos traz respostas que podem nos auxiliar bastante na vida. É isso. Bom, muito obrigada, Eu que Alexandre. Muito agradeço. obrigada pela sua presença e por todos os conhecimentos que você trouxe para a gente hoje. Obrigado. Eu que agradeço. E você que está nos assistindo, não esqueça de nos seguir, comentar e escrever nos comentários se faltou alguma coisa ou uma sugestão para o tema do próximo episódio. Não se esquece de inscrever no canal e a gente fica por aqui. Tchau. Bem, uma